que apresente para nós uma breve palestra, né, sobre os jovens do Evangelho. Muito bem, boa tarde, pessoal. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sempre bom estarmos juntos para falar de doutrina. Então, como a Giane falou, a nossa proposta é apresentar aqui jovens que participaram do início do cristianismo, né? E, com isso, contribuíram com o movimento cristão, com seriedade, com dedicação, né? Essa seriedade que o movimento cristão, quanto o movimento espírita, exigem, né, de todos nós. E por que isso? Para que possamos motivar os jovens de nossas casas que possam também atuar com essa mesma seriedade e tendo esses jovens do Evangelho como exemplo. Então, gostaria de começar com um jovem chamado Estevão. Esse jovem, cuja história está contada neste livro, Paulo e Estevão, né, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, né, que nos fala que esse jovem ele tinha um nome hebraico chamado Gesiel, e ele tinha lá mais ou menos os seus 25 anos, né? Mas ele, muito jovem ainda, já tinha algumas expressões sérias, um espírito nobre já era para se perceber, era comedido, ponderado nas palavras e nos gestos, ou seja, era um rapaz sério e discreto, segundo a descrição de Emmanuel faz para nós neste livro, né? A história se passa na cidade chamada Corinto, onde vão acontecer várias situações difíceis envolvendo a família deste jovem, né? Ele tinha uma irmã de 18 anos, o seu pai mais idoso, mas quando ocorrem essas situações, ele se mantém lúcido, se mantém sensato nas decisões, inclusive se mostrando em alguns momentos até mais lúcido que o próprio pai, orientando seu pai a ler as escrituras quando eles estavam prevendo uma tragédia, um drama que eles iriam viver naquela semana, né, no decorrer da história. E ele sugere ao pai, já que eles eram judeus, israelitas, e tinham o hábito de ler a Torá, né, o livro dos judeus, né, nos pergaminhos. Ele vai sugerir ao pai que, nesse momento, se lembre, né, da sua religião, se lembre de Deus, para que eles tenham essa orientação, já que por toda a vida seus pais, principalmente sua mãe, que já era desencarnada aqui na história, os orientou para isso. Então, a história continua, né? Vamos pular alguns trechos aqui, e vamos encontrar agora este jovem numa outra cidade, né? A cidade de Jerusalém, numa instituição chamada Casa do Caminho, uma entidade que foi formada após a desencarnação de Jesus pelos seus apóstolos, e quem estava à frente ali era um deles, né, Simão Pedro, que na estrada, né, indo para Jerusalém, atendia os caídos, os idosos, os doentes, que era costume abandoná-los, né, à míngua para irem desencarnando, né, eles eram excluídos da sociedade, e atendendo ao pedido de Jesus e entendendo a sua proposta, os apóstolos começaram a criar um tipo de um asilo, né, onde eles ficavam asilados, eram cuidados, né, das suas doenças, eram evangelizados, ouvindo as palavras de Jesus, e lá estava, então, o Gesiel, que nessa ocasião mudou o seu nome, né, para um nome grego, Estevão, né? Então, ele foi albergado nessa instituição, e ele, como eu falei, era judeu, israelita, e não conhecia Jesus, a história de Jesus. E ele ouviu essa história contada por Pedro, né, que caminhou com Jesus. E à medida que Pedro ia narrando os fatos que ele, né, participou junto com Jesus, e toda a história de Jesus, os olhos de Estevão, né, daquele jovem, brilharam, porque ali ele estava conhecendo uma nova história e identificou na história o Messias, né, que era esperado por eles e que foi apresentado lá no livro de Isaías, né, quando disse que viria um servo para
a auxiliar a mudança do mundo. Né? Ficou bastante encantado, leu lá o que já tinha de uns pergaminhos, né, de Mateus, para poder se inteirar da história, queria saber mais, cada vez mais, e houve ali naquela instituição uma reunião com os diretores e foi proposto que se nomeassem 7 auxiliares para o serviço de atendimento às mesas, né, que eles davam refeições, né, às pessoas que estavam lá asiladas ou quem pedisse a porta, auxiliasse nas enfermarias e falasse também sobre o Evangelho. E uma das pessoas escolhidas foi Estevão, que começa aí ainda muito jovem o seu trabalho junto ao movimento cristão nascente. Né? E quando Estevão começava a falar sobre o Evangelho, as pessoas eram tocadas no seu íntimo pela vibração daquele jovem que falava com o coração. Então, diz os Emmanuel, né, que ele incutia bom ânimo nos velhos desalentados, nas mães aflitas, nos necessitados de toda a ordem que iam lá procurar alento naquela instituição. Né? Mulheres do povo, né, que o dia inteiro trabalhavam, chegavam lá esgotadas do seu trabalho, né, angustiadas, e, de repente, elas achavam aquela paz que elas foram buscar nas palavras de Estevão, que já estava sendo até disputada a sua presença carinhosa e fraterna, segundo a fala de Emmanuel, nesse lindíssimo livro, que quem não leu, recomendo a sua leitura. Com isso, Estevão vai ficando famoso, né, em Jerusalém, sendo escolhido, sendo considerado o escolhido, né, de Cristo, né, até mesmo aqueles que pregavam lá viam nele, né, que a sua fala se destacava, né, pela humildade, pela fé que ele apresentava ao falar de um Jesus que ele não conheceu, mas que ele sentia no seu íntimo. Até mesmo os discípulos que caminharam com Jesus se surpreendiam com a forma com que ele falava sobre Jesus. E com a sua fama, houve um esvaziamento das sinagogas, né, onde os judeus iam lá ler a Torá, e agora começaram, por curiosidade, a ir na instituição ouvir, né, aquele famoso orador, né, que estava se tornando orador famoso, né, ali naquela região, e no ciúme, os israelitas já estavam armando para que ele fosse denunciado, né, junto ao Sinédrio, né, o local onde os doutores da lei se reuniam, né, os mais velhos, para discutir sobre as questões da religião, sobre os costumes ali, né, da própria região, e conseguiram, né, que ele fosse acusado como um blasfemo contra as leis de Moisés, que isso era um crime na época. Né? Então, conseguiram que ele fosse até o Sinédrio, onde haveria um julgamento, né? E para lá foram vários chefes de sinagogas, os anciãos, né? Para ouvir, né? E debater e acusá-lo mesmo do que ele estava fazendo, que para eles era um crime. E nós vamos encontrar na própria Bíblia, né, no Novo Testamento, em Atos, né, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 15, onde está a seguinte citação: todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o rosto dele como se fosse um anjo. Olha aí um processo de transfiguração que nós estudamos, né, na doutrina espírita, porque ele estava muito bem acompanhado ali pelos anjos do Senhor na sua fala. Né? E ele vai começar toda a sua defesa, né, num longo discurso que nós vamos encontrar também em Atos, capítulo 7, versículo 2 a 53. Olha o tamanho do discurso, 52 versículos. Né? Recomendo a quem não conhece que vá à sua Bíblia, no Novo Testamento, vai encontrar em Atos 7, 2, 53, onde ele começa lá do pai Abraão, que é a história base, né, dos judeus, quando ele recebe de Yahvé as orientações, né, para sair das suas terras,
né? Aí ele vem contando a história dos filhos de Abraão, a descendência de Abraão, do povo, passa por Moisés, fala das tábuas da lei, fala da terra prometida, e todo mundo encantado, né? Porque era a história deles, que eles estavam ali, né, revivendo nas palavras do jovem Estevão. E no finalzinho, ele fala do Messias tão esperado que já tinha vindo e que eles ali o tinham matado, assassinado. Nesse momento, ele assina a sua sentença de morte, né? Porque ao mencionar isso, eles ficaram enfurecidos, começaram a gritar, né? Foi aquela celeuma, e Estevão é puxado para fora, né? Ali do templo, e foi apedrejado, morrendo como o primeiro mártir do cristianismo, né? Então, essa é uma síntese da história desse jovem que foi fiel às leis de Moisés, ao conhecer Jesus, se tornou fiel a esse Messias, né? E não teve medo de divulgar o evangelho, mesmo sabendo que poderia morrer conforme aconteceu, foi fiel até o fim, né? Então, essa, né, a gente vê que é uma característica dos jovens, né? A impetuosidade, a ousadia, quando abraçam uma causa, não tem medo de defendê-la, como muitas vezes nós mais velhos, né? E eles vão em frente, né? Enfrentando até mesmo um sinédrio para expor as suas convicções. Um outro jovem, né, que eu gostaria de apresentar aqui, trata-se de João Marcos. Então, nós vamos agora, já um tempo à frente, voltar a essa casa, a Casa do Caminho, e vamos encontrar o Simão Pedro orientando um trabalhador chamado Barnabé. E ele diz a Barnabé para que o Barnabé se tornasse agora o coordenador de uma Casa do Caminho, né, como uma filial que existia lá em Antioquia, né, uma outra cidade ali da região. E ele pediu a Barnabé que convidasse Paulo de Tarso, que agora já estava convertido ao cristianismo, de certa forma também jovem, porque tinha 30 e poucos anos, para que ali eles começassem um novo exercício espiritual. E assim foi, né? Os dois, né? Paulo ficou muito satisfeito com aquele convite, né? Ele ainda não tinha começado a falar sobre Jesus, e os dois se tornaram, além de muito amigos e parceiros até o fim da vida, os coordenadores dessa comunidade de Antioquia. Passaram aí algum tempo, eles lá na cidade, e um dia eles regressam a Jerusalém. E eles ficaram hospedados na casa da irmã de Barnabé, chamada Maria Marcos. E ela já tinha o hábito de oferecer a sua casa para as reuniões, né, evangélicas à noite, né, para aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo e queriam ouvir falar de Jesus, ou seja, transformou a sua casa numa igreja, né, durante a noite. E ela confessou ao irmão e ao amigo Paulo o seu desejo, o seu sonho, como de toda mãe, de oferecer o seu filho, João Marcos, a Jesus, e pediu para que eles o levassem para Antioquia, porque ali em Jerusalém as perseguições estavam ficando muito acirradas, né, com prisões, com mortes, e ela, preocupada com seu filho, pediu para que ele fosse para outra cidade com eles, né? O jovem estava ali, ouvindo toda a conversa, né, parecia bastante interessado, mas Paulo, né, observou ali a situação e resolveu fazer algumas perguntas para o jovem. Ele perguntou: João, você sente realmente uma verdadeira vocação para esse ministério? E ele, né, todo empolgado, né, aquela empolgação do jovem, sem dúvida, né? Agora, né, é tudo o que eu quero na vida. E Paulo ainda fez uma outra pergunta: como é que você define esse seu propósito, né? Aí o menino já estava ficando meio desconfiado, porque aquelas perguntas todas, mas respondeu lá do jeito dele, dizendo: eu penso que o ministério de Jesus é uma glória, né? Sinto-me preparado para os labores do Evangelho.
E, além disso, mamãe, né, apontou para sua mãe ali presente, faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos, né, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Guardemos essa frase, pregador das verdades de Deus, que eu vou voltar a ela mais à frente. E Paulo ficou satisfeito, né, com a resposta do jovem, e disse a ele, ó, se você realmente pensa desse jeito, João, eu não duvido de futuros triunfos na sua vida, né? Porque, afinal de contas, a finalidade divina deve representar o nosso objetivo supremo de vida, né? E deu por encerrado aquela sabatina que ele estava fazendo com o jovem. O tio, entretanto, né, o Barnabé, aproveitou, né, que estava já conversando com o rapaz e começou a orientar esse jovem, né, da importância da disciplina, né, que é indispensável para todos nós, para um trabalho como esse, o espírito de sacrifício, né, para essa nobre missão, né, que ele tinha que esquecer qualquer expressão de cansaço, né, não reclamar do cansaço, entregar-se de corpo e alma ao serviço do mestre, com absoluta compreensão dos deveres mais justos, né? Foi uma boa orientação que o tio deu a ele. E o plano de Barnabé com Paulo é que eles voltassem agora a Antioquia. Mas Barnabé foi conversar com Paulo dizendo que tinha um sonho também, né? Um desejo de ir à sua cidade natal, que era Chipre, né? Um pouco mais longe que Antioquia, né? Tinha que dar uma volta maior, para lá falar sobre o evangelho nas cidades ali próximas, né? E Paulo ficou entusiasmado com esse novo projeto. Não, vamos sim, já que é para falar de Jesus, vamos falar em tudo quanto é lugar. Mas tinha a questão do jovem João Marcos, né? E foram conversar com o rapaz, que ainda, né, não tinha começado as viagens, ficou muito empolgado, né? E vamos sim, eu quero ir junto. Paulo, mais uma vez, ficou pensativo em relação a essa empolgação do rapaz, né? E foi conversar com ele de novo, né? As pessoas não acreditam muito nos jovens, né? Ele perguntou para ele assim, e se houver muitos obstáculos? E o menino responde, saberei vencê-los. Paulo observou e perguntou, é possível, né? Considerou, é possível que venhamos a experimentar muitas dificuldades. Aí o menino fala, hei de encontrar as forças necessárias. Olha a empolgação do jovem. Né? E ele ainda vai, o Paulo, fazer mais outras observações. Olha, se você der um testemunho tão grande como essa coragem que você está aí demonstrando, não tenho dúvida sobre a grandeza de sua missão, né? E assim foi, né? Saíram no dia seguinte, né? A missão estava sendo um sucesso, ia numa cidade, ia na outra, né? E formando novos grupos, abrindo novas comunidades, divulgando a mensagem. João Marcos colaborava naquilo que ele podia, mas, de vez em quando, o seu tio Barnabé percebi uma certa tristeza no olhar do jovem, alguma murmuração, algum queixume, né? Alguma reclamação. O menino estava achando que estava trabalhando demais, né? E Barnabé vai comentar com o Paulo sobre isso, né? E Paulo nem liga, Paulo fala assim, não, tá certo. Quanto mais trabalho, melhor. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações, principalmente para os jovens. Né? E eles andavam de cidade em cidade, e eles tinham que alguém cuidar da alimentação, né? Enquanto eles estavam pregando, alguém providenciaria, né, o alimento, faria ali o cozimento para a alimentação deles. E Barnabé, sutilmente, né, delicadamente, sugeriu ao jovem para que ele ficasse com essa função, né, da alimentação do trio. Nessa hora, o rosto dele, a expressão dele já o traiu, né? Que realmente ele ficou contrariado com essa sugestão de atividade. Quando Paulo percebeu esse constrangimento, né, para resolver a situação, ele falou assim, bom, daqui para frente nós vamos mudar essa nossa alimentação, vamos diminuir essa necessidade, né? Nós vamos comer só fruta, pães, mel, né, peixe, que não precisa
né, se preocupar muito com a cozinha, e na hora de assar o peixe, pode deixar comigo, né, porque eu tenho muita experiência, né, com esse trabalho, né? Então, João, pode ficar despreocupado que a alimentação vai ficar sob a minha responsabilidade, né? E, assim, parecia que o conflito estava resolvido. Mas, numa conversa, eles resolveram ir para mais uma cidade distante, né? Nessa hora, o jovem não se conteve. Aí ele falou, né, eu pensei que nós não iríamos além da Panfilha, né, que é a cidade onde eles estavam, né? Nós não temos recurso para atravessar, né, aqueles grandes precipícios, né, aquelas florestas, né, que estão cheias de bandido, o rio, né, tem aquelas cachoeiras que não dá para atravessar de barco, né, e de noite, né, como é que nós vamos dormir? Essa viagem não pode fazer assim sem servos, sem animais, né? E nós não temos condições para isso, né? Não temos dinheiro. E Paulo, né, observando, né, aquele surto do rapaz, né, e disse para ele: olha, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor, né? O espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. Você dá muita importância para os obstáculos, né? Pensemos na dificuldade que o Senhor certamente teve que vencer para vir até aqui ficar conosco, né? Então, foram dormir e, né, mais à noite, o Barnabé chega até Paulo e fala: ó, o rapaz não vai continuar com a gente, não. Ele quer voltar para Jerusalém e está decidido. E como todo tio, né, ele ainda pede ao Paulo, né, será que a gente não poderia acompanhá-lo, né, já que ele é tão novo, até mais à frente, né, mais próximo do seu destino? Nossa, que ele falou isso, aí foi Paulo que surtou, né? Destino, nós já temos o nosso, né? Eu não posso pedir que você, que é tio, né, vá fazer companhia para o rapaz, mas eu não vou modificar o roteiro, né? Caso você queira regressar, eu vou sozinho, né? E foi ali uma discussão, a primeira discussão, né, dos dois amigos por causa do jovem. E nós vamos encontrar aí na história, 2 dias depois, esse jovem João Marcos tomando uma barca, seguindo o seu destino até Jerusalém, né, sozinho, e na despedida, né, aquele sorriso meio sem graça, aquele sorriso amarelo, né, Paulo também o abraça meio né, constrangido, sem alegria, mas não deixou de fazer uma advertência para ele. João, Deus te abençoe e te proteja. Mas não se esqueça de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Então, todos devemos chegar bem. Mas, se alguém se desgarra, tem de chegar por conta própria. O jovem abaixou a cabeça, entendeu a lição e foi seguindo para Jerusalém. O tempo passou, né, e continuaram os trabalhos lá em Antioquia. E um dia resolveram, né, chamar para visitar ali a comunidade Simão Pedro, né, o responsável lá pela Casa do Caminho de Jerusalém. E Simão Pedro aceitou o convite, né, e ao chegar para visitar a comunidade, né, quem é que chega com ele? João Marcos, né? Ele não tinha abandonado de vez as atividades evangélicas, estava trabalhando lá em Jerusalém. Paulo ficou bastante contente, né? O abraça agora, sim, afetuosamente, né? Só que Maria Marcos, irmã de Barnabé, tinha enviado um recado para o seu irmão Barnabé para que novamente ele inserisse o seu filho nas viagens, que agora ele já estaria preparado, né? Já passou um tempo maior. E Paulo e Barnabé iriam continuar a viagem, que eles viajavam o tempo inteiro, quando Barnabé vai dizer a Paulo que seu sobrinho também vai com eles, Paulo não aceitou o rapaz, né? Porque já tinha aquela experiência, não queria vivê-la de novo. Barnabé fica chateado, porque também tinha prometido para sua irmã que ia, né, levar o rapaz, aí ficou uma certa contenda entre os dois de novo, né, por causa do rapaz. Aí Paulo resolve a situação. Ele faz o seguinte: você, Barnabé, você vai com seu sobrinho para Chipre, né, continuar a viagem.
eu vou com Silas, né? Um outro jovem que também tinha entrado ali na comunidade como um novo trabalhador e continuaram a viagem, né? Então, com isso, apaziguou-se a diferença, não houve briga, né? Deu para resolver da melhor forma possível. Então, essa é uma breve história também de João Marcos, que nada mais, nada menos é o evangelista Marcos, que no Novo Testamento, né, ele escreveu um livro, né, um dos 4 evangelhos é de Marcos. Esse João Marcos aí que começou muito cedo, porque ele começou a acompanhar Pedro, né, lembra que ele chega em Antioquia com Pedro, e à medida que Pedro ia contando a história de Jesus, ele ia anotando, né? E depois deu aquele livro, que é o livro de Marcos, né? Escreveu em grego, ao contrário de Mateus, que escreveu em hebraico, e deu origem a esse livro. E agora nós vamos nos lembrar daquela frase que a mãe, né, falou para ele lá na frente, né, lá atrás, que ele se tornasse um pregador das verdades de Deus. Olha o sonho da mãe se realizando. Então, o que aprendemos com a história de João Marcos? Que não devemos desistir dos jovens, né? Quando ele é jovem, ele tem aquelas características de jovem, mas se plantarmos uma boa semente, ele vai crescer e aquela planta vai germinar. Não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Um outro jovem também que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa é Timóteo. De novo, Paulo, nas suas viagens, lembra que ele saiu com Silas? Então, ele vai agora para uma outra cidade chamada Listra. E ali ele vai se hospedar na casa de uma senhora chamada Lloyd, que é uma viúva de um grego abastado, então tinha uma boa casa, e ela tinha lá um neto chamado Timóteo, né, que volta para os seus 13 anos de idade, né, bastante inteligente, uma pessoa generosa de sentimentos, né, e ele morava ali com a avó e sua mãe Eunice. E como eles eram israelitas, e como eu falei, eles têm o costume de ler a Torá, o menino era encantado com os pergaminhos da lei de Moisés, né? Bastante interessado, apesar de uma idade ainda, né? Muito novo, falar sobre os profetas, sobre as leis. Aí, quando Paulo apresenta para aquela família a história de Jesus, o olho do menino brilhou, né? Aí ficou deslumbrado com aquela história, né? Que tudo era novo para ele, começou a fazer várias perguntas. Paulo ficou encantado com ele, com as perguntas que ele fazia, e Paulo ficou ali 3 dias, né? Junto com Barnabé, e o menino fazendo as atividades, e Paulo junto. O Paulo evangelizou o menino em 3 dias ali, falando de Jesus, o menino perguntando, né? E antes de irem, os dois, Paulo e Barnabé, né, eles fundaram ali na casa, né, da viúva Lloyd, o primeiro núcleo do cristianismo daquela cidade, né, de uma pequena cidade chamada Listra. E o Timóteo, né, claro que se ofereceu para auxiliar naquilo que ele pudesse sobre aquela comunidade que estava se formando. E ficaram todos muito felizes. No dia seguinte, Paulo resolveu ir pregar, né? Paulo não perdia tempo. Mas acontece, né, algum episódio lá que Paulo é apedrejado, né? Pela primeira vez, quase que é morto, e quem o socorre é Timóteo, junto com o colega dele, que o levam para casa depois, né? Semi-morto, e depois Paulo segue viagem, né? E Timóteo fica ali com a família, ele vai crescendo e se tornou um grande trabalhador do evangelho naquela comunidade, né? Que começou na sua casa, na casa da sua avó. E, passados alguns anos, Paulo, agora junto com Silas, retorna a Listra, né? E fica hospedado de novo na casa dessa senhora. E grande não foi, né, a sua alegria ao abraçar novamente Timóteo, né, que estava voltando do seu trabalho. Esse moço, né, realmente tinha abraçado a causa, conseguiu, inclusive, a renovação de várias pessoas ali, né, parece que tinham 2 judeus influentes, né, na administração pública, que ao ouvir o rapaz, né, ficaram encantados e se tornaram, né,
seguidores, né, da doutrina do Cristo, do cristianismo, estavam até, né, construindo uma outra igreja fora da casa deles para funcionar como funcionava a Casa do Caminho, né, abrigando os aleijados, os doentes, os idosos, né, os discriminados pela sociedade. E Emmanuel vai contar que o jovem soube enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos, e a cidade lhe devia grandes benefícios em sua missão ativa. Então, a mãe e a avó de Timóteo pediram, né, assim como Maria Marcos, que Paulo o aceitasse como companheiro de viagem. Né? E Paulo, claro que aceitou de bom grado, né? Ele já estava apaixonado por aquele menino, né? E o rapaz, então, ficou muito feliz com essa nova oportunidade. Só que, como eles eram gregos, e eles não eram circuncidados, e estava havendo já, né, algumas contendas lá com os judeus, que para participar tinha que ter né, algumas rituais, né, conservar alguns rituais, e resolveram circuncidar o Timóteo antes da viagem, para não ter problema, ele aceitou, e assim foi. Né? E, terminando aqui a história de Timóteo, uma informação importante. Timóteo, junto com Silas, foi quem escreveu a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né, para a comunidade fundada nessa cidade de Tessalônica. Né? E, passados muitos anos, agora Paulo, já idoso, sentindo a morte próxima, ele pede a Lucas, né, um jovem médico também que tinha adentrado a comunidade, que escrevesse para Timóteo, né, que ele chamou de discípulo amado, né, e confiava a ele as suas últimas disposições na luta consigo mesmo, e pede na carta, olha que interessante, que Timóteo mandasse para ele João Marcos, né, para auxiliar nos serviços apostólicos em Roma. Paulo, que já estava preso, né, já estava já em Roma. E nas cartas que Paulo, né, escreve a Timóteo, ele o trata como filho do coração, adotado pela fé. E o aconselha a se orientar, né, como tudo que ele tinha aprendido, para ser um continuador da obra começada por Paulo, né, pregando o Evangelho de Jesus. Então, tanto essas cartas que Timóteo escreveu, né, aos Tessalonicenses, quanto as duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, nós vamos encontrá-la também na Bíblia, no Novo Testamento, se tornaram capítulos a serem estudados. Então, nós temos aí um outro final feliz desse jovem missionário do Evangelho. E um quarto jovem aqui, para terminar, é o Tito, né? De novo, Paulo, nas suas pregações, quando na cidade de Antioquia, onde ele ficou mais tempo, ele conheceu o jovem Tito, né? Que estava saindo da infância, segundo a informação de Emmanuel. Né? E vão passando os anos e vamos encontrar agora esse jovem com 20 anos, né? Sendo considerado uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor, naquela cidade, com a comunidade já bem desenvolvida. Né? E Paulo, quando precisava sair de viagem, ele tinha uma tenda, né, onde ele era tecelão, e ele deixava o Tito no lugar dele, né, ele ensinou o ofício de tapeceiro ao Tito, para que ele continuasse com o trabalho para suprir as necessidades da própria comunidade. Né? Então, Tito foi o seu substituto já nesse trabalho braçal. Né? E em um dos episódios narrados no livro, né, Paulo recebe uma carta lá da comunidade de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades, e ele teve que ir lá participar de uma reunião, né, e quando ele chega, ele foi acompanhado de Barnabé, né, para variar, e levou o rapaz. E o Tiago, que era o responsável agora, né, à frente da administração da Casa do Caminho, ele, quando os três entram para a reunião, ele vai perguntar, né, e diz o livro que com um certo ar de superioridade: irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto.
porque a nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que o serviço de Deus não sejam perturbados. Olha a desconfiança com o jovem, e, na verdade, ele queria saber se ele era circuncidado, que ele não abria mão desse comportamento. Né? E olha como que Paulo o apresenta. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, né? Falou de forma orgulhosa e satisfeita e diz: chama-se Tito, e ele representa uma das nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. E eles regressaram da viagem, né? Paulo e Silas continuaram viajando para outras cidades, e a igreja de Antioquia ficou agora sob a responsabilidade de um outro chamado Barsabás e o Tito, agora à frente de uma comunidade. Então, estão aqui 4 historietas, né, de jovens que começaram muito cedo, né, o seu trabalho com e para, né, o Cristo, e depois deram continuidade e se tornaram adultos valorosos nessa missão evangélica. Então, o nosso propósito aqui, como eu falei, é de estimular os jovens, né? Principalmente os que estão aqui presentes, ou os que vão assistir depois, que façam o mesmo, né? Fazendo a sua opção por Cristo, porque foi isso que todos nós viemos fazer aqui nessa encarnação. Então, passo agora de novo a palavra para a Giane.